eu vejo você, você faz parte. Bem-vindos ao nosso podcast da semana, onde lemos e refletimos para ampliarmos nosso repertório de práticas sistêmicas no canal Luciane Assunção Terapias, seu espaço seguro de terapia online. Sabe aquela sensação de que você está dando o seu máximo, mas a vida parece emperrada nas relações, no trabalho ou nas finanças? Hoje, vamos conversar sobre pontos cruciais do livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger, nas páginas 124 a 136. O tema central é a força oculta que nos move, e como podemos usá-la a nosso favor. Vamos mergulhar em 3 tópicos que, tenho certeza, vão tocar você profundamente: ajudar os pais de crianças deficientes com respeito, um olhar de acolhimento e força para a família. Depois, vamos falar sobre a presunção e suas consequências, o perigo de acharmos que sabemos mais ou podemos mais do que o nosso lugar no sistema. E, por fim, o que significa estar na metade do caminho, e como isso pode destravar a sua vida. Essa é uma conversa de alma para alma, feita para você que busca soluções reais. As palavras certas têm o poder de curar e liberar questões transgeracionais que, de modo inconsciente, afetam seu sucesso e a sua felicidade. Então, fique com a gente até o final para absorver essa energia de transformação. Assista, ouça o vídeo completo, salve para revisar e, se algo aqui ressoar em você, compartilhe com aquela pessoa que precisa de uma clareza e um caminho. Sua atitude pode ser a chave que libera a vida de alguém. É um prazer ter você aqui neste nosso espaço acolhedor. Vamos juntos? Ajudar os pais de crianças deficientes, com respeito 133. Cal, hoje estou pensando muito nas pessoas com quem trabalho e na renúncia que fazem os pais de crianças deficientes. Há pouco, quando você falou das pessoas que se dedicam a ajudar, também senti mais fortemente meu desamparo. Hellinger, tenho o maior respeito por você e por seu trabalho. Muitos se iludem pensando que a vida feliz é a grande. Não é verdade. Nesse desafio e nessa dedicação ao cuidado de crianças deficientes existe uma grandeza e uma riqueza que a pretensa vida feliz jamais alcança. Para os pais de crianças deficientes, esse é um caminho pré-estabelecido, e dele não podem escapar. Se você os respeita e não lamenta o destino deles, isto é importante. Mas percebe que estão enfrentando um desafio e os ajuda a superá-lo, então você fez bem o seu serviço. Rolf, estou pensando numa cliente difícil e sentindo compaixão por ela. Hellinger, sobre a compaixão trago-lhe um dito: a compaixão exige a coragem de se expor totalmente ao sofrimento. A presunção e suas consequências. UTE, estou me sentindo bem, de corpo e de alma. Também não sinto mais medo. Entretanto, sinto uma pressão em meu peito quando se fala de certos temas. Não é uma dor no coração, mas oprime. Isso acontece com o tema que foi tratado ontem, da culpa do inocente. Ele afeta diretamente a minha mãe, mas me atinge também. No que se refere à infidelidade de meu pai, de que resultou o filho extraconjugal, ela me falou, com muita veemência, que estava numa situação extremamente difícil com o filho doente. Disse que meu pai a enganou e abandonou e que ela teria ido embora com as 2 crianças se tivesse tido essa possibilidade. Pergunto-me se esse pensamento não está me estorvando agora, porque de fato eu gostaria de fazer uma profunda reverência. Hellinger, um filho não deve imiscuir-se num assunto que diga respeito aos pais. Seja qual for a felicidade ou infelicidade que aconteça entre eles, o filho não deve saber disso. Os pais também não devem dizê-lo ao filho. Se sua mãe lhe disse isso, então você precisa esquecer. E é possível esquecer. UTE? Sim. Hellinger. E uma disciplina espiritual. E possível exercitar o esquecimento, na medida em que interiormente nos retraímos. De repente, aquilo desaparece. Aí você deixa os pais nesse conflito, olha com amor para eles e toma de ambos o que lhe deram. UTE? Vá lá, está bem. Hellinger, quero dizer-lhe ainda uma coisa: só os pecadores conhecem a clemência. UTE, clemência? Hellinger, sim, a clemência. Os inocentes são duros. UTE, estou entendendo. Hellinger, inocência e culpa não são o mesmo que bom e mal. Muitas vezes a relação é antes inversa. UTE,
percebo que fui dura durante muitos anos de minha vida. Fui dura, sobretudo, em apreciações e no julgamento do que é justo e injusto. Hellinger, não descreva tanto, senão você volta a ficar assim. UTE, de acordo. Esse era o primeiro tema. O segundo surgiu através de Clara. 3 meses depois da morte de meu pai, tive um gravíssimo acidente de carro. Entre outras coisas, sofri fratura da base do crânio, quebrei 3 ou 4 vértebras, e desde então. Hellinger, isso me basta. Qual é a dinâmica? UTE, pensei no acidente e na alusão ao túmulo porque depois disso ainda sofri vários acidentes e ainda não estou livre de me acidentar de novo. Hellinger, você sabe qual é a ligação? UTE, foi como se eu quisesse criar uma solidariedade com meu pai e me declarar leal a ele. Hellinger, isso por um lado. Por outro, uma coisa assim acontece como expiação pela presunção, a presunção de saber o que se passou entre seus pais. Quando alguém atenta contra a ordem de origem, quando, por exemplo, um filho se arroga o direito de saber e julgar o que se passa entre os pais, ele se coloca acima deles. Sempre que acontecem processos trágicos em sistemas, como acidentes graves, suicídios e coisas semelhantes, trata-se de consequências da transgressão dessa ordem. Alguém em posição posterior colocou-se no lugar de alguém em posição anterior, e consequentemente reage com uma necessidade inconsciente de fracassar, ficar infeliz ou morrer. A solução consiste em que você se retire disso e agradeça, porque tudo terminou bem e você pode aprender com isso e colocá-lo em ordem. UTE, percebo que bem gostaria de entender isso, mas estou meio envolvida por uma névoa e absolutamente não vejo você. Hellinger, não importa. Se você não o entende, também não pode ser contra. Então isso mergulha sem barreiras nas profundezas. UTE, quando penso em acidentes, vem-me uma sensação indescritível. E realmente nebulosa, e é quente. Não pude deixar de pensar que o irmão de meu pai, devido a um esgotamento, morreu de acidente aos 54 anos. Eu também frequentemente fico esgotada. Não tenho emoções a respeito, mas sinto como se me viesse de baixo uma espécie de calor desagradável. Hellinger, já contei uma vez a história do esquimó, você se lembra? Ele foi ao Caribe para as férias de verão e depois de 2 semanas se acostumou. A que se acostumou ele? UTE, ao calor, certo, entendi. A metade do caminho. Frank, continuo pensando na constelação de ontem à noite. Existe algo relativo ao meu papel que ainda não entendi totalmente. Hellinger, isso não se pode entender totalmente. Você apenas percebe os efeitos e vê uma solução. Quando continua a procurar e finalmente acredita que encontrou todas as causas, apenas imagina que possui alguma coisa, pois todas essas causas acabam se perdendo na obscuridade. Você já viu tudo o que necessita para a solução, e tornará a perdê-la se continuar pesquisando. O bom conhecimento está direcionado para uma realização. Quando quero saber mais do que necessito para ela, o conhecimento atua destrutivamente, tornando-se um substitutivo da ação. Frank, a pergunta básica que me ocorre é propriamente a seguinte: se essa constelação está certa, seria correto que os filhos ficassem comigo? Hellinger, naturalmente, é correto. Frank, isso contradiz o que vejo no momento, pois eles parecem estar felizes com a mãe. Hellinger, naturalmente. Sua mulher é, sem dúvida, uma boa mãe. Por conseguinte, você não precisa decidir agora coisa alguma. Precisa apenas levar consigo a imagem de que isso é acertado, e então deixar que ela trabalhe por você. Frank, está bom assim. Hellinger, a imagem faz isso por você. Você deve esperar, até que ela produza seu efeito. Ok? Frank, mais ou menos. Hellinger, isso é meio caminho para a felicidade, não acha? Frank, a metade do caminho. Ter um filho com o companheiro, sim ou não? Dagmar, a imagem final da constelação de Frank, ontem à noite, teve uma importância especial para mim. Para mim é difícil dizê-lo, mas foi o que sempre desejei. Não obstante, minha primeira reação foi esta: não está certo que os filhos fiquem com Frank sem que eu tenha um filho com ele. Este é um ponto que vem me preocupando há anos e seguramente tem algo a ver com um aborto voluntário e outro espontâneo, mais recente.
Portanto, estou muito incerta se quero ter um filho com Frank, ou se juntos construímos algo diferente no futuro. Que bom ter você aqui neste nosso mergulho semanal no Ordens do Amor. Se você acompanhou a leitura das páginas 124 a 136 de Bert Hellinger, sabe que o livro nos cutuca de um jeito muito amoroso, mas profundo. E se você chegou agora, sinta-se em casa. Vamos direto ao ponto. O que essa leitura nos revela de prático para o nosso dia a dia? Nós focamos em 4 temas poderosíssimos. Ajudar os pais de crianças deficientes com respeito. Parece um tema distante, mas nos fala sobre o nosso lugar e a humildade. Hellinger nos lembra que ajudar de verdade é reconhecer a força de quem passa pela dificuldade. Quando, na vida, tentamos salvar um parceiro, um amigo, ou um cliente de um destino que é deles, nós presumimos que somos maiores. A lição prática aqui é: honre a força do outro, respeite o destino dele e se coloque no seu lugar de igual. Isso liberta você do peso de carregar o que não é seu. A presunção e suas consequências. Esse tema é um alerta sobre a nossa tendência de julgar ou de querer ser melhor que nossos pais ou membros do nosso sistema. A presunção sistêmica tem um custo alto. Ela se manifesta na vida como a sensação de que você trabalha muito, mas não colhe resultados financeiros ou profissionais. Por quê? Porque, no fundo, essa energia de eu sou melhor te desconecta da força da sua origem. Exemplo prático: se você tem dificuldade em atrair e manter clientes, verifique se você não está, inconscientemente, criticando a forma como seus pais lidaram com o dinheiro ou a profissão. Voltar ao seu lugar de pequeno, diante dos seus pais é a chave para a prosperidade. A metade do caminho, este ponto nos traz para o conceito de maturidade e pertencimento. É sobre assumir a sua vida sem culpar o passado. Muitas vezes, estamos na metade do caminho e paramos, esperando que algo ou alguém nos salve. A solução para ter um relacionamento saudável com o parceiro e, principalmente, com você, está em reconhecer que a vida é um constante dar e tomar. Exemplo prático: se você está travada em um relacionamento que não avança, pode ser que você esteja, inconscientemente, leal a um padrão familiar de sacrifício ou incompletude. O sucesso vem quando você assume o sim para a sua própria vida. Ter um filho com o companheiro, sim ou não? A constelação não dá fórmulas prontas, mas nos lembra que a decisão de ter um filho nunca é isolada. Ela sempre traz consigo a ancestralidade e a história de 2 famílias. Uma das lealdades invisíveis que nos rouba a liberdade é buscar em um filho a solução para um problema no casal. Se o seu relacionamento com o parceiro não está saudável, a pergunta a ser feita é: o que, em mim, está leal a um destino de sofrimento que me impede de construir um relacionamento pleno antes de trazer uma criança para esse campo? Um filho precisa de pais inteiros e conectados à sua própria força. Onde está a sua liberdade de escolha? Essa dificuldade que você sente, em colher resultados, em manter clientes, em ter um parceiro saudável, são os seus emaranhados te chamando a atenção. Você se esforça, trabalha, mas a força inconsciente da lealdade ao que não deu certo no seu sistema te puxa para trás. Quando você diz, eu não mereço, é a voz de um excluído ou de um destino difícil na sua família falando através de você. A solução começa com um olhar de honra para o que foi: eu vejo o destino de vocês e os deixo com vocês. E agora, com a força que me deram, eu faço diferente. Essa é a chave que te liberta para viver como você mesma. Lembre-se, a espiritualidade nos nutre, mas é nossa ancestralidade que nos sustenta. Para você que quer essa sustentação firme para avançar na vida, é crucial olhar para suas raízes. Curta, salve este vídeo para revisitar essas reflexões e compartilhe com quem você sabe que está trabalhando duro, mas sem a colheita merecida. Quanto mais gente olhar para a ancestralidade, mais força teremos. E o nosso caminho de aprofundamento continua. Convido você para o nosso próximo encontro do Clube do Livro, Ordens do Amor, terça-feira, às 9 horas da manhã, aqui no canal. Vamos continuar virando as páginas que transformam a nossa vida. Até lá!